Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, meu querido, minha querida que nos acompanham, amigos que nos acompanham, que nos assistem nessa transmissão que fazemos do nosso culto de oração dessa quarta-feira, 7 de abril. Seja muito bem-vindo, meu boa noite a você e que a graça e a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo habite em seus corações. Temos como tema do culto de hoje, Ele nos ouve. Então, se Ele nos ouve, fechemos nossos olhos para nos concentrar, abaixamos nossas frontes e vamos chegar até o seu trono da graça, colocando as nossas vidas diante do Senhor para que Ele quebrante os nossos corações. Tire alguns momentos agora para que você possa pedir que o Espírito Santo possa estar te esvaziando de você e enchendo a sua vida, da sua palavra, do seu amor e da sua graça. Concentre-se no altar do Senhor, para que Ele possa, através desse culto, falar ao seu coração. Derrame-se diante do Senhor, clamando a Ele por perdão pelo seu pecado, pelas falhas cometidas nesse dia ou no início dessa semana, purificando a nossa vida para que possamos estar prontos para a chegada das bodas. Ore para que o olheiro perfeito possa te quebrantar nessa hora e te refazer segundo a sua vontade, para que você seja um vaso de bênção nas mãos dele, nas suas mãos. Agora coloque-se diante do Senhor, colocando aquilo que te incomoda, aquilo que te aflige, aquilo que tem tirado os seus momentos de paz, aquela dúvida que tem te cercado. Coloque seus planos, seus sonhos sobre a vontade de Deus, para que na hora certa, no momento certo, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste em sua vida, se manifeste no seu dia a dia. Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele possa, no seu tempo, te exaltar, meu querido. Querido Deus, te damos graças pela disponibilidade de estarmos aqui em mais uma quarta-feira, louvando, adorando e exaltando o seu nome. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vestes, para que possamos estar prontos para as bodas do Cordeiro. Esteja sobre nossas vidas, limpando aquilo que te entristece, tirando de nós o que nos afasta de Ti, nos enchendo da Tua graça e da Tua misericórdia que se renovou nessa manhã, por isso nós não fomos consumidos. Quebranta os nossos corações e faz de novo. Que os nossos planos, sonhos, que os nossos desejos possam estar de acordo com a Tua vontade, para que no Teu tempo, no Teu momento, nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esteja sobre Tua igreja, abençoando aqueles que aqui nesse momento estão a trabalhar para que o público que nos assiste possa receber um culto de adoração
e de louvor ao teu nome, pois oramos agradecidos a ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Façamos então o nosso texto de introito, meu querido, que se encontra lá em 1 João 5, do 12 ao 14. Leamos todos juntos. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Façamos o cântico de congregacional 375 do Inário para o Culto Cristão. Ouve-nos, pastor divino. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. 2 Crônicas 6, 21. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, venha acudir. Aos enfermos, ó Senhor, venha acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos tua eterna compaixão. Nesse nosso segundo período
de oração, conforme descrito aqui na nossa ordem de culto, nós fazemos um momento de agradecimento. E com certeza, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você há de muito ter que agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em sua vida e no seu dia a dia. Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Então, feche seus olhos agora, meu querido, para se concentrar nesse momento de agradecimento. Se coloque diante do Senhor com o coração agradecido, alegre, pelo que o Senhor tem feito sobre você e sobre aqueles, com certeza, que o cercam. Agradeça pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram esta manhã, por isso nós não fomos consumidos. Agradeça por sua igreja, pela Igreja Batista do Parque São Basílio, que não tem medido esforços para proporcionar a você, meu querido, momentos de louvor e adoração, completando assim essa comunhão que, como igreja, que cada um de nós somos unidos no mesmo Espírito, fazemos chegar até o trono da graça do Senhor esse culto agradável a Ele, com cheiro de incenso aromático. Agradeça por sua vida, por sua saúde, que você está empregado. Agradeça a Deus pela disponibilidade de você ter um local de trabalho. Se ainda não foi agraciado, continue agradecendo, porque o Senhor tem o melhor para ti, meu querido. Agradeça por sua família, por seus familiares, por aqueles que o cercam. Aonde você estiver agora nesse momento, agradeça a Deus onde você está, porque com certeza Ele está cuidando de você. Pais, orem pelos seus filhos. Filhos, orem por seus pais. Esposo, ore por sua esposa nesse momento. Esposa, ore por seu marido nesse momento. Se você está em família, nessa hora, junte-se agora numa corrente de oração pelo seu lar, pela sua casa. Louve a Deus por aquela nossa lista de agradecimentos que tem saído diariamente nos grupos de mídia da nossa igreja, por aquelas pessoas que já tiveram os seus pedidos atendidos. Antes de fecharmos para a pandemia, nós éramos conhecidos como a Igreja dos Agradecidos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, a beleza da Tua santidade, agradecendo a Ti pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, derramada sobre cada um de nós, sobre a Tua Igreja Batista do Parque São Basílio. Te agradecemos pelos esforços dessa Tua obra em pregar,
em transmitir, em comunicar a Tua palavra. Te agradecemos pelo nosso dia a dia, pela nossa saúde, pelo nosso respirar, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por aqueles que estão ao nosso redor. Te agradecemos porque sentimos a Sua mão a nos guiar e a nos conduzir de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Obrigado por esse dia que se manifestou sobre nós. Já te agradecemos pelo amanhã, porque temos a esperança em Ti, de que o nosso amanhã será sempre melhor. E o nosso coração agradecido chega até o Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Em mais um momento de leitura bíblica, façamos o texto que está lá em João 10, 27. Vamos todos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hino congregacional com a participação da Sara Cavaleiro, Meu Respirar. Na verdade é um hineto. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Estou sem Ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti.
Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Obrigado, Sara, pela sua participação aqui no culto de oração. Vou me corrigir. Sara Tomás da Silva Cavalheiro. Recebi aqui no ponto que tinha que corrigir essa coisa. Vamos passar para o nosso terceiro momento de oração. Meu querido, feche seus olhos, abaixe sua fronte. E vamos agora, no momento em que eu conduzo a igreja em temas, para que nós possamos assim estar fazendo a nossa oração em uníssono, pelos pedidos que assim foram colocados. Ore por sua igreja, meu querido, pela Igreja Batista do Parque São Basílio, pela nossa relevância aqui nesse lugar, para que possamos continuar sendo instrumentos na mão do Senhor para a pregação do Evangelho, um farol a iluminar as vidas daqueles que ainda estão na escuridão do pecado. Ore pelo seu pastor, pelo nosso pastor, pelo pastor Valdemir Alves da Silva, por sua saúde. Lembrando, já tem mais de um ano que ele vem protelando questões na sua saúde, para estar presente junto à igreja, nessa pandemia, nesse momento de isolamento. Ore pela família do nosso pastor, pela irmã Eleni, por suas filhas, seus genros, seus netos, para que o Senhor possa continuar a cobri-los com a sua mão e com a sua proteção. Oremos pelo corpo auxiliar de pastores da nossa igreja, por líderes, por ministros, por diretores que compõem os departamentos desta obra. Como a gente sempre fala, ela não parou, continua ativa, continua viva, continua pulsante. Ore pelos missionários em que a nossa igreja ajuda, por aqueles que estão no campo missionário, pregando a palavra, nesse momento de incertezas. E agora, se veio algum membro de nossa igreja à sua mente, ao seu coração, que você esteja orando por essa pessoa. Deixando um pouquinho agora a nossa tenda, vamos orar pelo nosso país, por nosso estado e pelo nosso município. Incertezas nos cercam a cada momento, decisões políticas, judiciais, sobre esse momento da pandemia. Que o Senhor possa estar sobre aqueles que nos governam, sobre o nosso presidente da República, sobre governadores, prefeitos, ministros, deputados, senadores, juízes e desembargadores, para que haja uma convergência, para que todos possam ter o mesmo pensamento
em benefício de toda a população. Ore pelos profissionais da área da saúde que ainda lutam no combate da Covid-19. Ore por aqueles que buscam a cada dia encontrar uma forma de combate da doença através de vacinas, medicamentos, tratamentos. Agora tire uns momentos de oração pelos nomes que são colocados na nossa lista de oração diária, que fica ali nos nossos grupos de mídia, através da letra inicial do seu nome. Ore pelos enfermos da nossa igreja. Antes saía dominicalmente uma lista de pessoas que sofriam de diversas enfermidades na nossa igreja, mas talvez agora você possa ter se lembrado de alguém, então que você possa colocar essa vida pedindo que o Senhor, que é o nosso Jeová Shammah, o nosso Deus da cura, possa visitar essa vida, possa visitar esse membro da nossa igreja e estar com ele nessa caminhada. Ore para que as misericórdias do Senhor estejam com aqueles que ainda hão de morrer durante essa noite e durante esses dias, que o Espírito Santo Consolador possa estar com a vida daqueles que perdem e perderão pessoas nessa luta contra o coronavírus, e que só em Jesus Cristo eles possam encontrar o conforto para os seus corações, para a sua perda. Quero pedir também, meu querido, que você esteja orando pelo nosso irmão Carlos. Hoje ele estaria aqui fazendo brilhantemente a condução desse nosso culto de oração, mas infelizmente teve que correr às pressas para levar a sua mãe, que não se encontrava bem. Então, vamos orar para que o Senhor esteja com o nosso irmão, esteja com a sua mãe, cuidando deles. E ore para que o Senhor possa estar com aqueles que estão atrás de um leito, há dias procurando um local que possam se internar. Soberano Deus, nos colocamos diante do Teu altar, crendo que somente em Ti, ó Deus, nossas súplicas, nossos questionamentos, nossas queixas podem ser ouvidas, resolvidas. Somente em Ti pode haver solução
para aquilo que nos aflige e nos atormenta. Que o Senhor, ó Deus, possa receber cada um desses pedidos que aqui foram colocados. Que o Senhor possa receber cada clamor do teu povo que nos ouve, que nos acompanha nesse momento. E que através destes clamores, ó Deus, o Senhor possa vir sobre nós e nos libertar do nosso cativeiro, nos conduzir para a tua terra prometida. Continua conosco, ó Senhor, e que as tuas respostas, mesmo não sendo aquelas que queremos, mas que possamos crer que são as melhores para o nosso dia a dia, para a nossa vida, pois oramos através do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Façamos mais um cântico congregacional, hino 233 do Inário. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Atos 10, 33. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Dando continuidade ao estudo que tem feito às quartas-feiras do livro de Coríntios, agora a palavra está com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Então vamos prosseguir, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nossa reflexão, nosso estudo no texto do último capítulo, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos refletir dos versos 14 até o verso 18. E vamos então aproveitar a exposição do texto para que todos leiamos juntos nas nossas casas, na mesma versão. Leiamos. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes.
Nós vimos, irmãos, neste capítulo 16, o apóstolo Paulo conclamando a igreja de Corinto a participar também do socorro aos cristãos pobres de Jerusalém, tornando o dever de ajudar todos os necessitados como uma realidade pertinente ao povo de Deus, aos santos de Deus. Ele trabalhou a questão da pobreza, que havia atingido uma grande parte dos cristãos de Jerusalém, conforme Romanos 15, 26. A pobreza, as dificuldades, a começar dos domésticos da fé, esta é a lição que aprendemos, precisam incomodar o coração da igreja. Por isso, Paulo convenceu as igrejas gentias de socorrer aos irmãos em Cristo de Jerusalém. Sem dúvida, era uma espécie de demonstração de gratidão pelo fato de que foi a igreja de Jerusalém a matriz da expansão do evangelho que chegara a Corinto. Ele orientou para se levantar a oferta no primeiro dia da semana, numa demonstração de que já estava se tornando comum o uso do primeiro dia da semana, o domingo, como dia para a reunião dos cristãos. Vimos depois que o estar escrevendo sob a orientação do Espírito Santo não significa a despersonalização e que fé e confiança em Deus não significam o não se colocar o que se pretende realizar sob a vontade de Deus. E aí lembramos Paulo usando a expressão se o Senhor permitir, 1 Coríntios 16, 7. Em seguida observamos uma ênfase ao fato de que, conquanto possamos e devamos crer que o Espírito Santo nos conduz, nos orienta, esta orientação e condução não nos despersonaliza. Sempre há o que podemos fazer e pensar, confiados de que, ao final, há de prevalecer os propósitos de Deus para nós, se realmente nós procuramos amar a Deus sobre todas as coisas, se tivermos a preocupação de que a vontade de Deus, a realidade de Jesus Cristo, estejam centralizadas em nossas vidas, mas que crer nisto não nos transforma em robôs. Nosso raciocínio conta, nosso poder de escolher conta. É importante destacar isto nesses dias, nos quais o tal Deus me disse, Deus me falou, virou, na verdade, irmãos, uma panaceia que muitos, de forma inconveniente, na verdade, têm usado. Não queremos, com essa palavra, desrespeitar, obviamente, a fé de ninguém, mas com a obrigação que temos de orientar o nosso rebanho dentro da palavra de Deus, nós precisamos, às vezes, chamar a atenção para determinados tipos de práticas que começam, às vezes, a existir em nosso meio ou dentro do nosso contexto, não é? Que nós precisamos prestar atenção. Temos, então, irmãos, colocado isso diante de nós, que isso é importante para vivermos a vida sem perdermos, obviamente, a dependência de Deus, que é essencial, mas, ao mesmo tempo, sem nos esquecermos que, à medida que nós vamos passando a nossa vida como salvos e salvas, cada vez mais a nossa imagem e semelhança de Deus vai sendo restaurada. E isso vai nos dando condições de decidir, de definir, de ter uma visão, na verdade, que sabemos, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, mas que também tem muito a ver com a nossa prudência, com a nossa maneira de pensar, como devemos pensar nas coisas. Este posicionamento se evidenciou na preocupação do apóstolo da gente para com Timóteo, seu filho na fé. No comentar isto, nós tivemos de destacar a questão de que o apóstolo nutria por Timóteo uma ternura mais profunda do que pelos demais, aos quais amava, respeitava,
mas não como este companheiro gentil e dedicado que serviu de conforto ao trabalho missionário do apóstolo. Isto nos ensina sobre a realidade não pecaminosa de reconhecer o quanto alguém pode ser mais amigo do que outro. E aí citamos João 13, 23, onde está escrito: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. O discípulo a quem Jesus amava. Tivemos a oportunidade, então, de comentar isso, não é? Na vez passada, que isso não justifica, na verdade, o se amar a um sem deixar de amar o outro, mas a intensidade do amor pode ser diferente conforme o relacionamento entre quem ama e a pessoa amada. Mas amar é indispensável. E com isto, nós entramos no nosso texto de hoje, quando no versículo 14, temos este mandamento, não, esta determinação: façam tudo com amor. O que temos aqui, queridos, queridas, é o ecoar do capítulo 13, no qual o apóstolo aos gentios descreveu o amor. O amor segundo os parâmetros de Deus, um ideal a ser buscado todos os dias pelos que experimentaram e experimentam em suas vidas o amor de Deus que se fez gente na pessoa de Jesus Cristo. Sim, um ideal que a nossa natureza humana, mesmo na pessoa salva, há sempre de se recusar a cumprir, mas que tem que ser, é um ideal que tem que ser buscado, procurado, trabalhado, exercitado, porque quando isto não acontece, quando alguém que se diz cristão ou cristã, quando esta busca, quando esta procura, quando este trabalhar e exercitar para se poder fazer tudo com amor não acontece, esta busca, esta procura, este trabalhar, fica evidenciada a realidade de que tal pessoa, ainda que se diga cristã, ainda que se diga cristão, não se entregou de fato a Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Procurar amar como Cristo amou, e imagine, irmãos, procurar amar como Cristo amou, fazer tudo com amor, implica em amar, inclusive os que nos maltratam, nos amaldiçoam, nos rejeitam. Amar assim é que é o amor, segundo os parâmetros de Deus, e não segundo os parâmetros dos poetas e dos romancistas, não é? De qualquer forma, é uma luta ininterrupta mesmo. Com certeza essa é uma luta que vai sempre machucar, que sempre terá altos e baixos, mas que simplesmente tem de existir nas nossas vidas de salvos ou salvas, como prova de que a graça de Deus, que é o amor de Deus em Cristo, realmente nos alcançou. Vocês sabem, prosseguiu Paulo, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. O nome Estéfanas, Estefânio em português, é uma variação de Estéfanos, Estevão, e significa, como significa o nome Estevão, coroa. A expressão casa de Estéfanos parece nos falar de alguém com certas posses, realidade não comum aos cristãos primitivos, na sua grande maioria serviçais comuns, diaristas e escravos, mas o que não impede e não impediu, na verdade, de existir alguns cristãos, como o caso de Filemon, que eram pessoas de posse. E haviam outros cristãos também que tinham posses. A expressão casa pode estar falando da família de Estéfanas, que se tornara cristã por causa dele, e sendo ele alguém de posse, também então os seus serviçais, quiçá escravos, que então teriam de ser tratados como irmãos em Cristo. Uma das críticas que sempre se faz à Bíblia, não é? Por certas tendências humanistas hoje, é que a Bíblia é um livro que endossa a escravidão. Paulo chega a dizer
que nós devemos nos submeter, inclusive aos senhores, e falando isso, aos escravos cristãos. A Bíblia, irmãos, porque não poderia ser de outra forma, de uma sabedoria extraordinária. Ela não acende bomba em lugar nenhum, ela não coloca bomba para explodir em lugar algum, mas ela vai tratando as coisas nas entrelinhas, de forma que, inevitavelmente, as mudanças teriam que acontecer e acabam acontecendo, embora muitos dos que se dizem cristãos demoram muito, parece, para entender essas entrelinhas. Não é? Quando Paulo fala a Filemão para tratar Onésimo, o seu escravo, como um filho na fé, como um irmão em Cristo, nós temos esta ideia de que o cristianismo fazia isto. O senhor se convertia e tinha vários escravos e vinha para a igreja não dizia, bem, você não pode ter mais escravos, mas dizia, bem, você agora tem que tratar os seus escravos de uma forma diferente, a vida deles é preciosa. A vida deles é preciosa aos olhos do seu Salvador, então você não pode esquecer disso. E se esses escravos, então, se convertessem, eles se tornavam irmãos em Cristo. E há relatos históricos, não é? Que, curiosamente, em algumas congregações cristãs, os escravos se tornavam em presbíteros ou pastores, e os seus senhores eram membros da igreja, e espiritualmente, portanto, seguiam as orientações desses seus escravos durante a semana, durante os dias comuns, mas os seus orientadores espirituais para os cultos e para a vida cristã. Então é possível que esse Estéfanas estivesse dentro dessas condições. E há até os que acreditam firmemente que os outros dois nomes aqui mencionados, Fortunato e Acaico, eram servos ou escravos de Estéfanas. Mas, de qualquer forma, há pesquisadores que dirão que Estéfanas e os dois nomes mencionados no versículo seguinte, Fortunato e Acaico, na verdade, eram escravos de Cloé, o chefe da família que escreveu a Paulo sobre a situação da igreja corintiniana. Não há evidências muito claras, nem para uma coisa, nem para a outra. Paulo fala da importância de Estéfanos para a história do cristianismo, porque ele e sua família foram os primeiros cristãos da Acaia, e foram batizados por ele, Paulo, que não tinha muito hábito de batizar as pessoas, né? Até para evitar determinadas situações. Né? Eu fui batizado por Paulo, essas coisas. Né? Ele evitava batizar, deixava que outros líderes da igreja fizessem isso. Mas há situações onde ele fez o próprio batismo, e esse é o caso, então, de Estéfanos. A Acaia, nos dias de Paulo, era uma província romana em território do que hoje nós chamamos de República da Grécia, na parte ocidental da Grécia. Hoje é uma província grega de quase 300 mil habitantes, cuja capital é Patras, e quase toda a população é membro da Igreja Ortodoxa Grega, nos dias atuais. Nessa época de Paulo, a província produzia cobre, chumbo, prata, azeite. Esse azeite era exportado para todo o Império Romano e tinha uma boa qualidade, e também exportavam mármore, sempre muito cobiçado em todo o Império. Produzia-se na região móveis e cerâmicas para as casas. Era uma província do Império Romano com muitos escravos gregos bem educados, vários desses escravos servindo como médicos e professores das famílias romanas. Não há nenhuma menção de que Estéfanas fosse um presbítero ou fosse um pastor e presbítero, né? Nossa maneira de entender, como batistas, é a mesma função, ainda que com algumas características, nem mesmo um diácono. Mas seja como for, o oráculo divino determinou aos da igreja de Corinto que ele, Estéfanas, e os outros dois servos, escravos, parentes ou companheiros, Fortunato e Acaio, fossem recebidos e que a igreja se submetessem a eles. Vejam bem, irmãos, como isso aqui é interessante dentro desse contexto. Vamos imaginar que, segundo os historiadores, seria isso talvez mais provável, temos Estéfanas e dois dos seus escravos sendo enviados por Paulo como emissários da igreja de Corinto, e ao chegarem na igreja de Corinto, a recomendação de Paulo é que a igreja se submetesse a eles. Ninguém pode acusar o cristianismo de fazer acepção de pessoas.
de destacar os mais ricos, os mais importantes, não é? Em relação aos demais, porque isso aqui derruba qualquer hipótese em relação a isso. O autor da Epístola aos Hebreus, que alguns estudiosos afirmam ter sido o próprio apóstolo Paulo, escreverá cerca de 8 anos depois do que foi escrito isto aos de Corinto, 2 anos antes do martírio de Paulo. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, 17. Aos que, meus amados líderes eclesiásticos, que usam a determinação paulina e a determinação da carta aos Hebreus, para se tornarem donos de igrejas, em déspotas, em verdadeiros imperadores e ditadores travestidos de pastores, confundindo numos proféticos, a autoridade profética, com a autoridade meramente humana que se usa segundo caprichos ou que se dá na cabeça para o proveito pessoal. No seminário sempre digo aos que estão se preparando para ser pastor, que de repente, sem pensar, dizem, eu já ouvi alguns dizerem isso sem perceberem que eu estava escutando, mas eu acabo tendo que interferir, deixa-me eu pôr o PR, PR é a abreviação de pastor, deixe-me pôr o PR na frente do meu nome, deixe-me pôr o PR na frente do meu nome e eles vão ver como serão as coisas. Eu sempre, irmãos, quando ouço isso, eu digo, olha, querido, a autoridade não se impõe, faz-se por merecer. Não conquiste em bases de respeito, de compreensão e de misericórdia o apoio dos seus liderados, e você vai descobrir que os títulos de pastor, reverendo, bispo, patriarca, papa, seja lá qual for, não farão com que você tenha o respeito deles. Até poderá que por um tempo eles tenham medo de você, mas todos os que impõem sua autoridade, usando medo e ameaças, acabam sendo derrubados. O oráculo divino escreveu aos cristãos hebreus que eles, os líderes, cuidam de vocês. Foi escrito que eles cuidam, e não que passam por cima, que atropelam, ou que digam, se eu disse, está dito, ou parafraseiem aquele rei francês que disse, a França sou eu, dizendo então, no caso eclesiástico, a igreja sou eu. Como líderes, irmãos, resistamos à tentação de pensar que a verdade é só aquela que eu digo. Não, a verdade é sempre a verdade, independentemente de quem a diz, mas com certeza a verdade ela vem sempre vestida com a personalidade de quem está dizendo, e dependendo de quem a está dizendo a verdade, mesmo sendo verdade, ela se torna desacreditada. Por outro lado, faz-se necessário, à luz dessas recomendações bíblicas, que na igreja se tenha sempre muito cuidado com o que se ensina, com o apoio ou a oposição a esta ou aquela posição, a esta ou aquela interpretação, a esta ou aquela novidade, sem que as mesmas sejam do conhecimento da liderança da igreja, do pastor à frente da igreja. Não. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que seres pensantes. Nós temos a mente de Cristo, e por isto mesmo nós precisamos analisar este ou aquele ensino, esta ou aquela teoria, este ou aquele posicionamento, entendendo que nós fazemos parte de um todo. Por isso todo tem que estar preparado para receber esta ou aquela novidade, ou esta ou aquela ideia. Afinal, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, eles, os líderes, cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, que saibam os liderados, todos os sacerdotes, que saibam os liderados, todos os sacerdotes do povo de Deus,
porque na igreja todos nós somos sacerdotes, quer sejamos sacerdotes do púlpito, quer sejamos sacerdotes dos bancos, que saibamos todos que a função da verdadeira liderança é por si só dolorosa. Não existe esse negócio de privilégio da liderança. A verdadeira liderança nunca é um privilégio, é um desafio custoso. Há posições, interpretações que podem ser ajustadas, adaptadas e até aceitas na integralidade quando se percebe que elas não dividirão o rebanho, mesmo que nem todos concordem com elas. Um estudo da Epístola de Paulo aos Romanos deixa isso muito claro. Conseguindo-se trabalhar convenientemente essas palavras, nós vamos aceitar sem melindres a orientação de Paulo. Submetam a todos os que cooperam e trabalham conosco. Se submetam a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me, continuou Paulo, com a vinda de Estéfanes, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem a homens como estes. Irmãos, faz-nos muito bem perceber, aprender, saber que o gigante Paulo sentia-se no espírito, na alma, o peso. Sentia em seu espírito o peso, o aperto. O peso, o aperto da vida, o peso, o aperto da causa. E também porque ele declara a importância de seres humanos para lhe aliviar em tal peso, em tal aperto. Ele agradece, ele diz, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também, então valorizem homens como estes. Paulo não diz, eu precisei dos apóstolos de Jerusalém, de homens como Pedro e Tiago e João, para que viessem me aliviar. Eu agradeço, são esses homens que vieram para me trazer alívio. Não que eu estivesse desprezando, né, os apóstolos, mas isso aí, na verdade, não faria diferença. Poderiam ter sido os apóstolos, sim, mas naquele momento eram 3 homens, um talvez com certa posse, mas os outros 2 talvez mesmo serviçais ou até escravos, mas não importam. Eles eram servos de Deus, usados por Deus para trazer orientação, alívio à igreja e trazer alívio ao apóstolo Paulo. Fortunato é um nome latino que significa feliz, próspero, afortunado. Para Acaico não se tem um significado. Nada há na história ou nas tradições que nos falem sobre Fortunato. Na primeira carta de Clemente aos Coríntios há uma menção de um Fortunato. A questão é que esta carta, atribuída tradicionalmente a Clemente de Roma, um dos pastores da igreja dos romanos ali por voltas do ano 70, não inclui o nome de Clemente e é anônima, embora haja uma parte de estudiosos que a consideram como sendo realmente de autoria de Clemente. Este Clemente é tradicionalmente identificado pela Igreja de Roma como o terceiro dos papas, mas não há evidências históricas de bispos do tipo papal em Roma em uma data tão cedo como a do ano 70. A epístola será dirigida da Igreja de Deus que labuta em Roma à Igreja de Deus que labuta em Corinto. Foi uma carta escrita por Clemente, provavelmente então, por Clemente à Igreja de Corinto. Se ela for mesmo desse tal Clemente e ele viveu em Roma por voltas do ano 70, é até possível que este Fortunato mencionado nesta carta seja o mesmo companheiro de Paulo. Mas se for verdade que tal carta não foi escrita antes do ano 90, então o Fortunato nela mencionada dificilmente poderá ser o mesmo Fortunato do apóstolo. Se ela foi escrita em 140, como acham outros, é claro, aí é impossível que seja o Fortunato. De qualquer desse Fortunato, né, que é mencionado em Corinto.
na carta aos Coríntios, aos corintinianos. De qualquer forma, mesmo na epístola de Clemente, sobre o Fortunato mencionado, nada se explica, sendo que este nome era um nome bastante comum à época. Quanto a Caico, aos que dizem que ele era um escravo de Estéfanas ou de Cloé, o autor da carta de Paulo, da carta de Paulo sobre a situação de Corinto, quer dizer, ele levou a carta de Paulo a Corinto, foi um dos que levaram, mas não há muita certeza sobre essas coisas. A ênfase está, e eu quero terminar o estudo de hoje, nesta ênfase no valor das pessoas, pela palavra de Paulo. O homem que ouviu e viu o Senhor Jesus após a ressurreição, ele, Paulo, ele se colocou como uma das testemunhas da ressurreição, 1 Coríntios 15:8, este homem precisou do socorro humano e reconheceu o valor desse socorro. Meus amados e amadas, nunca devemos olvidar a importância dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Eles e elas podem nos valer nos momentos inesperados. Da mesma forma, cada um de nós, servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos para sermos instrumentos do socorro de Deus aos nossos irmãos em Cristo. Sempre que nos for dada a oportunidade para isso, e em alguns casos temos até que criar a oportunidade. Quantos podem dizer sobre nós, sobre mim, sobre vocês, sobre você que está me assistindo agora, me ouvindo, quantos podem dizer, querido, querida, sobre nós, o que Paulo disse sobre esses 3 homens? Eles trouxeram alívio ao meu espírito, trouxeram alívio à minha alma. Valorizem homens, ou valorizem pessoas como estas. Que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos entre esses, não é? Porque isso tem a ver com o ser igreja de Jesus Cristo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, impetrar a bênção apostólica, como eu tenho feito ao final dos nossos cultos de oração. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, a bendita consolação, orientação, aconselhamento do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós que estivemos neste momento, participando desta gravação, esteja com você, com cada uma pessoa aqui que na sua casa agora nos assistiu, você, meu irmão, você, minha irmã, e esteja com todo o povo de Deus, presente na face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.